Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Oito horas 4 minutos. Primeiro Jornal para Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Colégio Teutônia, da educação infantil ao ensino médio e na formação profissional. Tudo que se espera ou sonha num abraço a gente encontra. Colégio Teutônia, matrículas abertas. Launer Química, no mercado desde 1994, com produtos de higienização e biotecnologia. Cicobi, mais que uma escolha financeira. No espaço de entrevista de hoje, eu recebo a reitora da Univates, professora Evânia Schneider. Bom dia, tudo bem? Bom dia, e um bom dia muito especial aos ouvintes, né? Que bom poder estar aqui e falar um pouquinho da nossa instituição. Com a gente também a diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, professora Edi Fassini. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia. Ótima quinta-feira para todos os que nos ouvem. Profs, 25 anos de cursos técnicos na instituição. Fora do ar a gente já lembrava um pouquinho dessa história. Com certeza muita coisa já mudou e melhorou com o passar do tempo. Mas vamos falar de hoje, né? São quantos cursos que estão disponíveis e qual é a importância de um curso técnico na vida das pessoas? São 25 cursos em oferta agora. Neste ano dos 25 anos do Centro de Educação Profissional, que é a nossa Escola Técnica Univates. E, Bruna, que importância tem, né, fazer um curso técnico? Acho que a gente podia listar, assim, centenas de diplomados que falariam com muita procedência sobre a mudança que faz ter uma formação profissional, ter capacidades, né, atestadas por uma instituição de ensino, por um diploma, por um registro profissional, que faz esse jovem ou essa pessoa que já quer fazer uma mudança na sua vida profissional e mais assertivamente para um trabalho que condiz com o seu preparo e também com o seu perfil, com a sua afinidade, né? Eu acho que é muito ruim a gente ouvir relato de pessoas que a vida os levou a precisar trabalhar em alguma área onde eles dizem, eu trabalho porque eu preciso, mas não tem essa coisa do prazer, né? E aí fica uma vida muito triste, eu acho, sabe? Ela fica pesada. É difícil ter dias leves quando a gente não se encontra em atividade que a gente, de alguma forma, sente afinidade. Porque, enfim, trabalhar todos nós precisamos, né? Então, a importância é absurdamente grande, é isso. Reitora, a Univates é gigante, ela tem curso técnico, tem graduação, está sempre preocupada com palestras. Como é que é gerir toda essa estrutura e também aquele pensamento setorizado, né? Para dar atenção para cada uma das atividades da Univates. Se eu te disser que não é um desafio, eu estaria com toda certeza mentindo, tá? É um grande desafio, mas, tá? Eu acho que o nosso grande diferencial é que a gente tem uma equipe, tá? Muito boa. Por exemplo, estamos aqui agora para falar dos cursos técnicos. Nós temos uma diretora que cuida da escola técnica, que faz com que ela funcione muito bem. Tem um grupo de coordenadores dos cursos técnicos, tem um grupo de professores, tem uma secretaria maravilhosa, né, que cuida de todas as questões operacionais. Então elas funcionam, né? O meu papel acaba sendo muito mais, né, estar olhando sim e apoiando e não atrapalhar. Você me diz assim, porque o grande problema é que às vezes a gente atrapalha criando um monte de regra, um monte de norma, né? Porque se a gente não atrapalhar,
flui. A nossa escola técnica não é à toa que tem 25 anos, né? E assim também os outros setores, a área da graduação, da pós-graduação, mas falando especificamente da escola técnica, eu acho que o nosso grande diferencial, tenho certeza, né? O nosso grande diferencial é justamente ter a escola técnica dentro de uma universidade, né? Porque nós não fazemos diferenciação dentro da instituição. O que eu quero dizer? Todos os cursos, sejam cursos técnicos, cursos de graduação, pós-graduação que necessitem laboratórios, cursos livres que a gente chama, que são as qualificações, né, como tu disse, todos eles ocorrem e ocupam os espaços da instituição. Então, nós temos os alunos dos técnicos utilizando os mesmos laboratórios da graduação. Então, todos os técnicos que são nas áreas das engenharias estão usando os laboratórios das engenharias. Os técnicos que são na área da saúde estão usando os mesmos laboratórios dos cursos de graduação da área da saúde. Então, nós temos laboratórios de ponta. E estes estudantes podem aprender e exercer a parte prática, técnica da sua formação nestes laboratórios. Então, de fato, assim, a gente percebe, e principalmente conversando com as organizações que contratam estes nossos profissionais, né, da área técnica, a diferença na qualificação destes profissionais. E a gente fica muito feliz, porque entende que essa é, sim, a nossa missão. É formar pessoas competentes para o mercado de trabalho, seja para trabalhar nas empresas, nas organizações dos mais diferentes segmentos, né? Ou seja, para empreender. Temos muitos estudantes que viram empreendedores, né? E isso é graças a toda essa estrutura de equipamento, técnica, vamos dizer assim, mas principalmente não é isso. A principal estrutura é docente, tá? Os nossos professores, a forma como a direção e os nossos coordenadores pensam os currículos, né? A metodologia que se utiliza, equipamento ajuda muito, né? Sem sombra de dúvida, porque é a forma do estudante praticar, mas quem faz a diferença é quem ensina, e isso a gente tem muito orgulho. Com certeza, até pela interação, afinal, muitas vezes os professores são do técnico, são da graduação e etc. E também aquela troca com o aluno, né? Porque a gente sabe que quem está no técnico, muitas vezes já está pensando em continuar a carreira, continuar estudando, e vai lá conversar com outro colega, perguntar como é que vai ser, e já está usufruindo e usando toda a estrutura da Univates. Exatamente, Bruna. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Nós sempre falamos assim desse clima, né, desse ambiente acadêmico que se tem dentro da universidade. Então a gente brinca, e é exatamente isso que tu falas, que enquanto o menino ou a menina estão aguardando o seu lanche, receber o seu lanche, né, ali na lancheria, nos diferentes pontos dentro da Univates, eles estão escutando diferentes discussões, diferentes comentários da outra aula, da graduação, da medicina, da outra área da saúde, das engenharias, né, da gestão, discussões que envolvem nome de empresas, por exemplo, e vai despertando a curiosidade. Então, assim, tanto para o docente, tanto para aquele professor, ou é melhor a gente começar por outro caminho. Aquele profissional que está atuante no mercado, ele teve a sua formação de graduação, às vezes tem mais de uma especialização até, está dentro das empresas, está trabalhando numa gerência, numa coordenação de processos, né, numa gestão de grupo, e diz, puxa vida, isso que eu vivo aqui seria legal compartilhar e ganhar uma grana com isso, né? E o que acontece? Se anuncia pra gente, a gente conversa e vai selecionando, porque a nossa forma de seleção de docentes na área técnica é alguém que tem experiência de vida profissional, então ele sabe fazer, e aí ele chega para nós para aprender a ensinar aquilo que ele já sabe fazer. E num instante que ele está dentro da sala de aula, a partir do momento que ele está dentro da sala de aula, ele está formando profissionais e de olho neles para contratá-los, né? Porque são muitos dos nossos estudantes técnicos que, enquanto estudantes, eles já são alinhados ao mercado profissional. Se eles já não veem
para estudar a partir de um emprego que eles têm, de um incentivo que eles recebem lá na empresa, né, que diz, ó Bruna, quer crescer aqui dentro? Vai e te aprimora nisso que tu sabe fazer, né? Então, eu acho que assim, é muito senso de realidade e do que as empresas hoje precisam para seus processos produtivos. É isso que nós fazemos dentro do técnico da Univates. E como a prof. Evânia falava, essa questão da infraestrutura, dos laboratórios, é muito difícil manter a atualização com as tecnologias assim se alterando na velocidade que estão. Então a gente sabe de muitas escolas técnicas que já foram referência dentro do estado, por exemplo, mas que não conseguem mais dar conta de se atualizar na sua infraestrutura necessária. E como a gente tem dentro da instituição diferentes cursos utilizando, esse custo também é compartilhado e as necessidades elas vêm de todos os cursos. Ou seja, a gente se obriga a ter excelentes laboratórios, excelentes insumos também. Um outro benefício do curso técnico é que o período de estudo ele é um pouco mais rápido, envolve com certeza teoria ou prática, a gente já vinha falando aqui, e você trouxe um assunto muito importante que é a questão do mercado de trabalho, Prof. Edi. Como é que vocês avaliam hoje essas oportunidades, como é que o mercado está buscando o profissional? Bom, eu acho que uma das coisas bem importantes de falar, de fato, é que hoje a gente percebe realmente o mercado de trabalho buscando muito mais uma qualificação técnica mesmo. Não que a qualificação a nível de graduação, ela continua sendo extremamente importante. Mas digo, pensando na estrutura da organização como um todo, hoje se busca muito em principalmente na indústria, né, profissionais com uma qualificação técnica maior, até pela alta tecnologia Exatamente. Que se tem hoje dentro da indústria. Eu sou do tempo, e eu comecei a trabalhar na indústria, em que o trabalhador, né, da indústria mesmo, né, da parte operacional, que a gente chama, muitas vezes tinha uma formação mínima mesmo, né? O que nós antigamente chamávamos de primário, né? Hoje nem se tem mais essa expressão, né? E sim seria o ensino fundamental incompleto. Isso seria hoje. E com o crescimento da tecnologia, não. Mesmo na base operacional, precisa profissionais capazes de lidar com essa tecnologia e a formação técnica passou a ser muito mais necessária. Então, sim, o mercado necessita destes profissionais e absorve. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma pesquisa hoje, todos os nossos estudantes que querem devem estar trabalhando efetivamente. Mas tem uma outra questão que eu acho muito importante destacar aqui, é que a formação técnica ela também é muito importante até para uma decisão de carreira do profissional, porque justamente como tu disse, a formação técnica é mais curta, né? É possível fazer ali em 2 anos, é possível fazer concomitantemente com o ensino médio, então tu já pode estar ali te experimentando também, e assim que tu atinge a idade, né, de poder trabalhar, estar já se experimentando na função, na profissão, e aí decidir, é isso mesmo que eu quero, gostei, né, e vou seguir uma carreira e me aperfeiçoar em nível de graduação e assim em diante. Então tem isso também, ela te possibilita entrar logo no mercado de trabalho e se experimentar. E Bruna, só complementando ainda, eu tenho muita assim, convicção, sabe, em afirmar isso. Se hoje a gente tivesse mais 20 diplomados em alguns dos nossos cursos, que hoje a gente pudesse responder positivamente para as vagas que estão sendo disponibilizadas, eles seriam colocação imediata. Então nós temos assim, a área, por exemplo, das mini-engenharias, que a gente chama assim, mecânica, a parte automotiva, edificações, construção civil, a parte de automação industrial, eletrotécnica, eletroeletrônica, área de alimentos também, né, no química alimentos, obviamente TI também, né,
mas assim, enfermagem é sempre, né? Vários outros cursos que a demanda vem para a gente através da nossa central de carreiras ou diretamente pelos coordenadores ou diretamente na secretaria do CEP, as empresas fazem contato, indica alguém, me indica alguém, e a gente não tem quem indicar, porque quem está fazendo o curso está trabalhando. E o que é legal de pensar, assim, que se as empresas, né, os empresários, os gestores de RH, detectam essas necessidades dentro das suas empresas, sim, né, Prof. Evânia, é importante, assim, canalizar, orientar funcionários para rapidamente se qualificar, porque hoje as empresas, elas estão assim numa velocidade de produção e de necessidade de entrega muito rápida e precisa ter muita eficiência, o resultado tem que ser muito certo, os programas de qualidade todos exigem isso, né? O cliente é muito, muito exigente e não dá tempo de ficar treinando cada um para fazer desde o beabá. Então, ter gente estudando, já familiarizado com aqueles ambientes que os laboratórios oferecem, que são mini fábricas, né? Acaba sendo, assim, uma oportunidade muito grande de qualificar seus processos produtivos. E não precisa fazer um curso técnico inteiro, se o entendimento daquela empresa for esse, entendeu? É uma qualificação específica, sei lá, é uma questão de, nosso problema é mais na parte de eletrônica digital, por causa de processos X, Y, Z. Bem, converse conosco, a gente canaliza quem vem para a matrícula exatamente para isso. Hoje nós temos, assim, uma gama enorme de necessidade, por exemplo, de não só instalação, porque aquele programa do governo foi o grande boom, né, da instalação de placas solares, por exemplo, mas tem que ter manutenção. E nós temos o curso de eletrotécnica, que é o curso que habilita esse profissional técnico para fazer ter essa responsabilidade técnica para dar conta disso. Então, assim, muitas vezes é uma falta de ciência também, de conhecimento do potencial dos cursos técnicos. Então, fica a dica, né? Faz contato, está em tempo de fazer inscrição, a inscrição é pelo site da Univates, www.univates.br/técnicos. Ali aparece toda a lista de cursos, tem dúvidas ainda, tem informações ali, possibilidade de contato para tirar dúvidas e fazer a inscrição. Quando faz a inscrição, aí a corrente do bem leva para a matrícula. Já citou alguns cursos pra gente, mas agora eu quero saber quais são os mais procurados e aqueles que vocês consideram, vamos dizer assim, inéditos na nossa região. Tá, então vamos lá. É muito assim comum se falar, por exemplo, na área da saúde, né, Bruna? A área da saúde com técnico em enfermagem, radiologia, são profissionais, são profissões muito tradicionais já e com uma ocupação sempre certa, sabe? Um completamente novo para toda a região, por exemplo, que nós temos é o podologia, que é na área da saúde. Podologia é esse cuidado com os pés. E nós temos muitas situações de agravamentos por procedimentos equivocados, por exemplo, que vão cair lá na saúde pública depois, né, para os consertos do que foi feito de forma equivocada, mesmo tentando fazer corretamente. Então, esse curso de podologia, as questões de pé diabético, por exemplo, são tratados com um cuidado, e eles tratam com pacientes ali no curso, sabe? Mas vamos assim, os serviços jurídicos é um curso que tem uma abrangência muito interessante para a vida da pessoa, né? Assim, o administração, o vendas, que vai para a área comercial, que é sempre necessário. O bom vendedor não é só aquele que fala bem. Hoje em dia tem que lidar com tecnologia, tem que trabalhar com rede social, tem que se aprimorar nisso. A gente faz dentro do curso, junto com publicidade, fotografia. A gente pensa que qualquer um sabe fazer foto com celular. Sim, de algum jeito cada um sabe, mas assim, a foto profissional, aquela que leva a emoção com a luz certa, com a cor certa, sabe? Com o ambiente certo. Então,
tudo isso faz uma diferença muito grande, né? A área de TI, sim, mesmo que não seja inédito, o que nós temos dentro da casa, né, dentro da Univates, para trabalhar, tanto em termos de professores, como de estrutura, como de softwares, para se experimentar, é muito rico. Para a área da química, por exemplo, com laboratórios na área de alimentos, que se tem da química e de alimentos, não tem em outro lugar, em toda a nossa região. Então, assim, de qualquer curso que a gente faça ali, tem um potencial enorme para se tornar mais rico. E um curso que nós vamos começar agora, por exemplo, no início do próximo semestre, é uma especialização em saúde do trabalhador. É um pós-técnico. Faz esse curso quem já tem o técnico em enfermagem. Tem enfermeiros que vêm fazer o curso também. Por quê? Porque ele qualifica para o técnico, a atuação do técnico em enfermagem dentro das empresas, né? Junto ao SESMIT, a esse serviço de cuidado com a saúde do trabalhador, né? Dentro das empresas, que é uma mescla, né? De segurança, do técnico em segurança do trabalho, né, porque acaba conhecendo muito das normativas da legislação toda para as diferentes áreas de trabalho, com a questão da enfermagem. Então, é uma outra novidade que nós teremos agora logo a seguir estamos começando o trabalho de anúncio desse curso também. E assim a gente podia seguir, né, Bruna? Mas eu sei que também fica chato só ficar falando. Gente, o site traz muita informação. Mas eu gostaria de complementar, né, além de tudo isso, e a emoção que a Prof. Edi fala dos cursos técnicos, a gente percebe porque é real, né, e a gente se emociona por isso, porque a gente vê o que entrega e vê a satisfação dos estudantes. Mas a Prof. Edi antes falou também de certa forma, customização do que a empresa necessita, e tanto a gente pode fazer isso ou com estudantes vindo fazer determinados módulos, né, do curso, como a gente pode customizar exatamente para a empresa. E às vezes algumas coisas inclusive poderem acontecer dentro da empresa, que são aquelas qualificações em que a gente certifica, assim, ele não tem lá o certificado técnico, mas a gente certifica especificamente aquilo que a organização precisa. Então muitas vezes também as empresas não sabem isso, que a gente pode fazer exatamente aquilo que eles necessitam. E eu não posso deixar de falar, né, Edi, no final de semana, que é uma outra possibilidade junto com a escola técnica, que é os programas de jovem aprendiz, que a gente também, dentro de todo o conhecimento, expertise e estrutura que a gente tem, consegue adaptar para a necessidade da empresa, né? E a gente estava aí no sábado passado com uma turma de jovem aprendiz, que é específica de uma organização, né? E foi muito legal, sabe, escutar dos pais destes jovens. Eu acho que isso, assim, o quanto eles perceberam, eles estão há 1 ano e meio já, o programa é de 2 anos, né, o quanto estes pais perceberam a evolução dos filhos de 14, 15, 16 anos neste 1 ano e meio, né, de programa. E escutar desses estudantes, falando de responsabilidade, isso, né, Edi, e tudo mais. Que não é só questão técnica profissional, é de mudança de comportamento e de postura. De comportamento em casa, assim, né, e escutar desses jovens, o quanto ajudou eles, inclusive, a tomarem já alguns já decididos em relação ao que eles querem ser e o que eles querem fazer, falando já, assim, da formação que eles querem seguir e tudo mais. Então, isso é outra possibilidade junto à nossa escola técnica, né, que são programas que as empresas necessitam destes programas de jovem aprendiz, mas muito mais do que isso, e aí ouvindo o depoimento da empresa também, é o quanto eles percebem a importância de já estar qualificando estas pessoas também, seja para trabalhar na organização, né, seja para o mercado de trabalho. Então, é mais uma das coisas que a nossa escola técnica, né, faz. E ali a gente via claramente, né, Prof. Vânia, que assim, eles já estão fazendo essa transição de funções dentro da empresa, apostando fortemente nesses jovens. Isso é algo que a gente quereria ter tido lá atrás, há muito tempo, né, mas que precisa desse olhar da empresa também e desse cuidado.
E aí nós chegamos em mais um ponto importante. Nós falamos bastante do jovem, mas o curso técnico não é só para jovem. A gente tem que se livrar desse preconceito. Sem dúvida. E aí é muito importante isso que a gente fala. Muitas pessoas passaram um período da sua vida trabalhando no que precisava por conta de filhos, né? Estrutura familiar com alguma dificuldade, pouca possibilidade financeira, muitas vezes, né, de só dar conta, digamos, de trabalhar para sustentar a família, e daqui a pouco os filhos estão crescidos, né, começa a ter uma visão um pouquinho mais ampla do que vale a pena na vida também, e dizem, eu vou fazer uma mudança. Mas para fazer uma mudança, acaba precisando ter esse suporte de uma capacitação, né? E um curso técnico, ele sempre é uma grande alternativa, né? Porque a gente escuta isso de pessoas, porque nós temos gente com 60 anos, felizes, né? Alcançando o seu diploma técnico, e quando dizem assim, nossa, eu tanto queria fazer lá quando eu era jovem, almejava um curso superior, bababá, nessa área, bom, agora eu não vou mais para um curso superior, sei lá, porque acho que não vale mais tanto a pena, mas eu vou trabalhar nessa área, então eu vou alcançar meu registro profissional, né, quero minha carteirinha, sabe, essa coisa assim, meu Deus, o orgulho, e aí vai, alguém que queria ter feito direito, não pôde, faz serviços jurídicos, alguém que queria ter ido para a área, tem gente até que gostaria de ter ido para medicina, para enfermagem, para fisioterapia, enfim, para cursos superiores, chegam aí depois dos 50 e não querem fazer isso. Claro que pode, se quer sempre há tempo, mas quem entende que não quer mais isso, vai para um técnico nessa área, vai se encontrar e vai ser feliz com isso. Profs, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, deixo um espaço ainda para as considerações finais. Olha, realmente agradecer e deixar o convite, né, para que venha nos conhecer, venha conhecer as possibilidades que a universidade tem. Temos andado, né, pelos diferentes municípios, conversando também com as administrações municipais, conversando com empresários, e a gente percebe nitidamente que as pessoas não têm dimensão de todas as possibilidades que se tem através da universidade. Eu poderia aqui ficar falando de todas elas, parque tecnológico, as formações, mas eu vim aqui hoje para falar dos cursos técnicos. Mas quero deixar esse convite, né? A Univates é muito grande, sim, e ela cresceu graças ao crescimento deste vale, né? A Univates e o Vale do Taquari praticamente são uma coisa só, e é importante que as pessoas venham nos visitar, venham conhecer, venham conversar, perguntem se a gente muitas vezes talvez falhe em conseguir dizer tudo o que é possível fazer na instituição. Então fica aqui o convite para toda a comunidade, né? Aproveitem os espaços que a gente tem, agora domingo, se Deus quiser, né? E o tempo ajudar, além do vestibular, a gente tem mais um gramado cultural, também é um espaço para vir lá e conhecer um pouco mais da instituição. Então é isso, tá? Um convite e, acima de tudo, um agradecimento a vocês, Bruna, pelo espaço para que possamos estar aqui falando da nossa instituição. Então, Bruna, dizer às pessoas que a Univates é muito grande, mas tem lugar para todos, né? Tem lugar para todos, e não se sintam amedrontados por uma estrutura grandiosa, porque eu escutei já de muitas pessoas dizer assim, eu não sabia se eu podia chegar aqui, se tinha lugar para mim. Essa fala, por exemplo, de haitianos, estrangeiros que chegam aí, começam a trabalhar talvez em atividades mais insalubres muitas vezes, né? E começam a enxergar, a partir de um curso técnico, a possibilidade de um avanço. E nós temos muitos fazendo curso conosco. Então, fica o convite, chega lá no nosso campus, todos serão bem recebidos, e é aquela coisa, são muitos prédios, onde eu vou? Cara, pergunta, porque as pessoas vão se ajudando, e é sempre um prazer muito grande pra gente receber as pessoas e pensar que pode fazer uma diferença na vida delas, né? E a ti, Bruna, muito obrigada pela tua simpatia, pelo teu espaço, por uma entrevista tão bonita, né? Como foi essa de uma conversa leve, isso aí. Muito obrigada, boa semana.